foi prejudicado esse componente de produtividade pela desfolha ter sido realizada antes da abertura total do capítulo. Para a variável, então, número de aquênios da última fileira, os melhores resultados, então, foram semelhantes ao número de aquênios por fileira, onde as desfolhas realizadas mais próximas ao fim do ciclo, em R5, R7, R8 e sem desfolha, tiveram melhores resultados, tendo em vista que a desfolha ocorreu após, então, a abertura do capítulo. E já as desfolhas realizadas em R1 e R3 tiveram prejuízo no número de aquênios dessa última fileira pela desfolha ter ocorrido antes da abertura do capítulo. A variável rendimento de grãos, então, os maiores resultados foram obtidos nas parcelas sem desfolha e desfolha realizada no estádio fenológico R8, com médias respectivas de 1.074 e 990 kg por hectare, e as piores indicativos de rendimento, então, foram observados nas plantas espalhadas no estádio R3 e R1, onde a gente observa, então, a produtividade em R3 e R1, que não chega a 4 sacos por hectare. Então, a Aguiar, em suas pesquisas, então, concluíram, quando eles avaliaram, então, genótipos de girassol semeados em época não preferencial, na segunda quinzena de janeiro, em 2 anos diferentes. Eles obtiveram, então, resultados de 1.190 kg por hectare, quando as condições de clima foram favoráveis, e no outro ano, quando as condições de clima não foram favoráveis, eles obtiveram resultados de 379 kg por hectare. Para a variável número de plantas por hectare, então, o melhor resultado foi observado na escola realizada no estádio fenológico R8, e os piores resultados, então, pelas escolas realizadas nos estádios R1 e R5, apesar de não ter sido observado, então, a morte de plantas pela desfolha. Essa variável, então, diâmetro de aquênios espalhados, a gente tem que interpretar ela pelo inverso, pois quanto maior o diâmetro de aquênios espalhados aqui no estádio fenológico R5, menor a produção de grãos do capítulo. Ou seja, para essa variável, o melhor resultado, então, foi as unidades experimentais sem desfolha, onde apresentaram menor diâmetro de aquênios espalhados, ou seja, essa falha representava 32%, aproximadamente 33% do diâmetro total do capítulo. Já a desfolha realizada no R5 apresentou uma falha de aproximadamente 60% do diâmetro total do capítulo. Para a massa de 1.000 aquênios, então, as unidades experimentais sem desfolha apresentaram melhores resultados, e a desfolha realizada, então, no estádio fenológico R1, o pior desempenho foi observado. Agora, a respeito, então, das dimensões dos aquênios, então, para o comprimento. O maior comprimento, então, foi observado nas unidades experimentais sem desfolha, e o menor comprimento nas unidades experimentais com desfolha no estádio fenológico R1. Para a variável largura dos aquênios, então, resultados semelhantes aos resultados do comprimento da aquênios. Melhores resultados, então, sem desfolha e desfolha realizada no estádio fenológico R7, e a menor largura realizada quando foi realizada então, a desfolha no estádio fenológico R1. A relação comprimento-largura, então. A maior relação comprimento-largura foi observada, então, nas esfolhas realizadas no estádio fenológico R1, ou seja, quando as plantas foram desfolhadas no estádio fenológico R1, apresentaram, então, aquênios mais compridos e finos, e, em relação às outras desfolhas, apresentaram aquênios mais ovais. O índice de volume, então, nas unidades experimentais sem desfolha, apresentaram um maior potencial, então, de enchimento desses aquênios, e a desfolha realizada no estádio fenológico R1, um pior resultado no índice de volume de grãos. Aqui temos uma imagem, então, quando estava fazendo as medições das dimensões dos aquênios,
onde aqui possuem 100 grãos, 100 aquênios de girassol das parcelas testemunha, onde não houve a desfolha, e aqui 100 grãos, onde houve a desfolha, então, no estágio fenológico R1, onde podemos ver, observar, então, que possuem aqueles mais finos e compridos, aqui mais ovais. É nítida essa diferença. As correlações lineares de Pearson, então. A gente pode concluir que as plantas com maior altura vão apresentar a campo, então, um maior volume de grãos, maior potencial de enchimento, vão apresentar, então, sementes aqueles mais ovais e menos finos e compridos, digamos assim. As plantas maiores também vão apresentar capítulos com maior número de fileira de aquênios e com um diâmetro de capítulo maior. Para as variáveis, o número de folhas e diâmetro da haste não foi observado, então, correlação significativa. As plantas com maior diâmetro do capítulo, então, vão apresentar maior índice de volume, vão apresentar maior rendimento de grãos, mais fileira, mais aquênios da última fileira, mais fileira de aquênios e mais massa do capítulo. As plantas que têm uma maior massa do capítulo, então, quanto mais planta por hectare, maior a massa do capítulo, maior o rendimento de grãos, e quanto maior a massa do capítulo, maior o número de fileira de aquênios e um diâmetro do capítulo maior. Para a variável, então, o número de fileira de aquênios. Quanto maior o número de plantas por hectare, mais fileira por aquênios, maior o rendimento de grãos, maior a massa do capítulo e maior o diâmetro do capítulo. Do rendimento de grãos, então, quanto maior o número de plantas por hectare, maior o rendimento de grãos. Quanto maior o diâmetro do capítulo, maior o rendimento de grãos. As plantas com maior massa do capítulo, então, maior o rendimento de grãos. E os capítulos com mais fileira de aquênios, então, vai ter uma correlação positiva com o rendimento de grãos. A relação comprimento-largura, então, tem uma relação inversa com o índice de volume, ou seja, quanto maior a relação comprimento-largura, ou seja, quanto mais finas e compridas assim, os aquênios, menor o volume de expansão e capacidade de enchimento de grãos. E quanto maior o índice de volume, que é a capacidade de enchimento de grãos, maior é a massa de 100 aquênios. Então, essas correlações lineares de Pearson então encontraram 78 associações entre as 13 características analisadas, onde 17, então, foram significativas, conforme apresentadas anteriormente. Farhatl e Khalil, então, eles encontraram também correlações significativas entre a altura de planta e produção de aquênios por planta, ou seja, quanto maior a planta, mais aquênios ela produz no capítulo. Encontraram também uma correlação positiva entre o diâmetro do capítulo e o rendimento de grãos, ou seja, quanto maior o capítulo, mais produtividade de grãos. E quanto maior o número dos aquênios produzidos no capítulo, mais rendimento de grãos. Amorim e colaboradores também encontraram resultados semelhantes aos meus, tendo uma correlação, então, significativa entre o diâmetro do capítulo e o rendimento de grãos. Então, ele quis dizer que plantas com capítulos maiores são uma característica que o melhoramento genético busca na seleção do genótipo. Aqui, então, temos a tabela dos modelos preditores, então, do rendimento de grãos, através da regressão linear múltipla, quando independente, então, da desfolha das plantas de girassol, o rendimento ele é maximizado pelo aumento das temperaturas mínimas e pelo aumento da incidência de radiação solar. Quando não ocorre a desfolha, o rendimento de grãos é influenciado positivamente pelo aumento conforme o aumento da radiação solar. Quando a desfolha é realizada, então, no estágio fenológico R1, o rendimento de grãos ele é maximizado pelo aumento das temperaturas médias, ele é minimizado, então, pelo aumento da radiação solar. Quando a desfolha, então, é realizada no estágio fenológico R3, a produtividade é maximizada pelo aumento da temperatura média e pelo aumento da umidade relativa do ar média.
e minimizado, então, pelo aumento da umidade relativa do ar máxima e umidade relativa do ar mínimo. Quando as plantas foram espalhadas, então, no estágio fenológico R5, não houve significância com os elementos de clima. Para a desfolha em R7, então, o rendimento de grãos minimizado pelo aumento da umidade relativa do ar média e maximizado, então, pelo aumento da umidade relativa do ar mínima e umidade relativa do ar máxima. Quando a desfolha ocorre, então, no último estágio fenológico, no R8, o rendimento de grãos ele é maximizado pela umidade relativa do ar e pela radiação solar, e minimizado pelas umidades relativas do ar mínimas e máximas. Então, esses modelos permitem estimar a produtividade de grãos antes mesmo da semeadura dos cultivos, do girassol, no caso, para as diferentes situações. Então, permite estimar, se ocorrer desfolha em diferentes estádios, realizar uma estimativa do rendimento final com base nos componentes climatológicos. Aqui temos, então, a decomposição dos componentes da variância, onde vamos focar principalmente para analisar o que foi efeito da desfolha, que seriam os tratamentos realizados no experimento, e o que foi efeito de manejo e ambiente, sempre levando em consideração diferenciar os caracteres que foram mais influenciados pela desfolha. Então, através da herdabilidade no sentido amplo, a gente consegue fazer uma segregação do que foi efeito do ambiente e o que foi efeito da desfolha. Então, para as variáveis altura de planta, diâmetro da haste, número de fileira de aquênios, número de aquênios por fileira, teve mais efeito de ambiente e manejo do que da desfolha. Já para as variáveis número de folhas, diâmetro do capítulo, massa do capítulo, rendimento de grãos, número de plantas por hectare, teve mais efeito da desfolha do que ambiente e manejo. Para as variáveis diâmetro de aquênios falhados, comprimento e largura de aquênios, relação entre o comprimento e a largura, e o índice de volume, tiveram pouco efeito da desfolha e bastante efeito de manejo e ambiente. Já a variável massa de 100 aquênios foi bastante influenciada pela desfolha realizada, segundo os tratamentos. Esse gráfico, então, ele ilustra o que foi explicado anteriormente, onde na cor azul de 100% representa um pouco mais de 75% para a altura de plantas de efeito de manejo ambiente e menos de 25% de efeito da desfolha. Então, concluindo novamente que as variáveis diâmetro do capítulo, massa do capítulo, massa de 100 aquênios, número de folhas, número de plantas por hectare e rendimento de grãos foram fortemente influenciados pelo efeito da desfolha e pouco influenciados pelas variáveis de manejo e ambiente. O dendrograma, então, ele realizou o agrupamento através de todas as médias de todas as características avaliadas no experimento e realizou o agrupamento em pares das desfolhas dos estádios dos tratamentos semelhantes. No caso, como pior desempenho, então, nas diversas características analisadas, ficaram agrupadas as esfolhas realizadas no estádio fenológico R1 e R5, como semelhantes para todas as variáveis analisadas. De forma intermediária, então, as plantas sem desfolha e a desfolha realizada no estádio fenológico R3 ficaram agrupadas como semelhantes. E de forma superior, as desfolhas realizadas, então, nos estádios fenológicos R7 e R8, agrupados como pares semelhantes. Como conclusão, então, do meu estudo, posso dizer, então, que a desfolha artificial ou a desfolha natural causada no campo, elas influenciam, então, de forma distinta os componentes, tanto morfológicos, como nos componentes de produtividade do girassol. Podendo concluir também, no estádio fenológico R1, o efeito é negativo para a maior parte das variáveis analisadas, sendo ela. Então, quando ocorre uma desfolha no estádio fenológico R1, acaba produzindo plantas de menor altura, com diâmetro de haste menor, com capítulos menores, com menos fileira de aquênios e menos aquênios por fileira. Acaba produzindo aquênios de menor comprimento, de menor largura
com menos massa e, consequentemente, isso tem um efeito negativo no rendimento dos grãos.